Estamos estreando hoje o Mais Mulheres, programa da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande. Nós vamos debater hoje com os nossos convidados os principais direitos e lutas das mulheres. E aqui comigo hoje, nessa nossa primeira entrevista, a Procuradora da Mulher, vereadora Luísa Ribeiro, e contamos com um convidado especial, o deputado federal Geraldo Rezende, ele que também é médico, obstetra, na Câmara Federal compõe a Comissão de Morte Materna, de Violência Obstétrica e Morte Materna, e também a Comissão de Saúde, e já foi nosso aqui, secretário do Estado, secretário de Saúde aqui do nosso Estado. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Animados aqui para esse primeiro programa, né? Aqui é a Procuradoria da Mulher que quer ouvir você. E esse tema, que é o primeiro tema do nosso debate aqui, é um tema muito especial, que vai falar sobre o parto humanizado e a violência obstétrica. E como a Day já apresentou, o nosso convidado especialíssimo é o nosso deputado federal, Geraldo Rezende, que é médico, né, que é ginecologista, que, além de tudo, é um especialista em políticas públicas para a saúde. Uma satisfação, eu acho muito feliz a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, principalmente da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara, que está conduzida aí com muita competência pela Luísa Ribeiro, essa vereadora combativa, guerreira, símbolo da luta das mulheres aqui, e a satisfação de encontrar aqui a Daiane, simpática, apresentadora competentíssima e que certamente vai propiciar uma boa conversa hoje com vocês, mulheres, e com a população do Mato Grosso do Sul. Com certeza, o objetivo aqui da Câmara Municipal é dar voz, né, às mulheres, como a vereadora mesmo falou, e a gente vai acompanhar agora um depoimento de uma mulher que sofreu, né, esse drama da violência obstétrica, que vai ser o nosso tema, o nosso foco principal hoje aqui, falar sobre a violência obstétrica, mas também falar como avançar em relação ao parto humanizado. Então, nós vamos ouvir agora, ela é a Ludmila Bellini Monteiro, vamos conferir o depoimento dela. Tinha 23 anos e aí foi meio uma surpresa, assim, quando eu fiquei grávida, então eu não fui atrás, eu fui atrás de ir numa médica, fazer os exames, aquilo que a gente é acostumado, assim, né? E eu realmente imaginava que eu só ia precisar chegar lá e ter o filho. Eu não imaginava que existia todo um processo de informação antes e que eu precisaria me informar bem para evitar passar por certas situações, entendeu? Quando eu cheguei na maternidade, que eles foram para fazer o toque em mim, eu já estava assim de 4 para 5 centímetros. E aí eu lembro que eu cheguei lá, já fui entrando sozinha para uma salinha da triagem, meu marido ficou para fora e eu meio assustada, assim, com aquele líquido escorrendo que a bolsa estava estourando. E aí sentei lá, a enfermeira falou, o médico já vem fazer o seu toque, enquanto isso eu vou raspar você aqui. Só foram chamar meu marido mesmo, na hora que eu já estava indo para o corredor, na hora que já tinham feito uns 2 toques em mim, eu acho, para confirmar que eu estava de 5 centímetros, para poder me levar para uma sala de parto. E aí que eu fui para a sala de parto, fiquei lá umas 4, 5 horas, eu acho. Uma hora, falei assim, porque eu fico muito agoniada, assim, de estar suja, sabe? E aí eu falei, eu queria ir no banheiro, né, sei lá, me lavar, porque estava muito suja do líquido e tal. E aí ela, não. Aí uma apareceu e falou assim, fica lá um pouco no chuveiro na água bem quente, mas fica uma meia hora, porque não dá pra ficar te trocando de roupa toda hora. Aí quando eu saí, mandou eu ficar deitada, então a maioria do tempo eu ficava deitada naquelas posições assim, litotômica, né, que a gente fala, posição do exame ginecológico. Não fiquei com as pernas assim, mas eu ficava mais deitada na cama. E aí quando chegou, eu lembro assim muito da cena de vir umas 5 residentes assim, 5 acadêmicas assim, que queriam fazer o toque. E aí elas, a gente vai fazer o toque, para o doutor vir depois confirmar. E eu falei, não, ninguém vai ficar mais fazendo aqui em mim, porque é super desconfortável. Aí um pouquinho depois, eu já com muita dor, eu lembro que eu tava meio gritando assim, entrou um médico e falou assim, olha, você não pode gritar desse jeito, porque você assusta as outras mães. Não grita não. Eu lembrei assim da frase que ele pegou e falou assim, lembra que foi para fazer, era bom. Eu não acredito que o cara tá vindo aqui pedir para eu não fazer isso ainda, fazer um comentário desse, sabe? Já tinha vindo outra enfermeira, tinham feito já o pique em mim. E aí veio a enfermeira, ela falou assim, agora você faz toda a força e eu vou te ajudar. E aí ela veio em cima de mim, com aquela manobra, né, de Cristeler que a gente fala, empurrando toda a minha costela, assim. E eu, nossa, mas tá doendo. Aí ela, não, é assim mesmo, é pro bebê descer. Então foi aquela coisa assustadora do começo ao fim. Bom, como a gente assistiu no vídeo, né, a respeito desse depoimento da Ludmila,
deputado, em relação a essa questão do plano de parto, né? Qual que é a importância da mulher ter esse planejamento para o parto, né? Saber qual parto que ela deseja ter ali e se vem sendo respeitado isso dentro, né, do sistema de saúde? Nós estamos participando de uma comissão especial na Câmara dos Deputados que discute a questão da violência obstétrica e também da mortalidade materna. Eu sou obstetra e há muito tempo estou fora da sala de parto, mas a minha formação foi na especialidade de ginecologia e obstetrícia, na USP de Ribeirão Preto. Então, uma boa escola. E tive grandes professores. E hoje a gente vê, com esse avanço da luta das mulheres, que situações que outrora não eram discutidas, que se discute hoje, e aí vem essa questão da violência obstétrica, que eu gostaria de dizer que tem alguns senões, porque se a gente alargar muito esse debate, daqui a pouco nós vamos impossibilitar médicos que se formem nessa especialidade e vamos criar outro problema. Nós precisamos de discutir a questão do parto humanizado, que vai desde o aprimoramento de todos os profissionais de saúde que atuam em unidade de saúde, desde o porteiro da unidade, a recepcionista, a enfermeira, o médico, para que eles possam, nessa hora tão importante da mulher, que é de dar a luz, de dar vida, que ela possa ser agasalhada, ela possa ter, de fato, um tratamento humanizado. E situações como a que se expôs aí a Ludmila, eram comuns, rotineiras, em vários hospitais, em várias unidades de saúde no país. É preciso combater esse tipo de fala preconceituosa que que repercute aquilo que, infelizmente, na nossa sociedade é muito marcante, que é a questão do machismo, da questão do homem querer diminuir a mulher, principalmente num momento que eu acho que a gente precisa de mais valorizar aquelas que de fato nos trouxeram ao mundo. É o acolhimento, né, Geraldo? É necessário ter esse acolhimento da mulher ali naquela hora do parto, né? É isso que talvez precisa ser trabalhado ali com os profissionais. E daí nós temos uma situação, para responder a tua pergunta, o plano de parto. Isso. Como nós vamos fazer um plano de parto hoje se as mulheres no nosso país, milhares delas, têm só o único plano de saúde que elas têm é o SUS? E quando as maternidades hoje, elas têm um sistema de rodízio de plantões, e que a mulher que às vezes faz um pré-natal, quando faz, e aí é uma violência, que eu reputo a maior violência contra a mulher, quando ela não tem um acesso a um bom pré-natal, quando não tem as 6 consultas, quando não tem um aparelho de ultrassom adequado para fazer um ultrassom com Doppler, velocimetria, para poder fazer um diagnóstico, se ela está com uma gravidez normal, se ela vai ser encaminhada para uma gravidez de alto risco, que a gente chama pré-natal patológico, para que ela possa, de fato, ter um acompanhamento adequado e não sofra, nem ela, nem o bebê que ela carrega, a possibilidade de vir a ter um desfecho desfavorável na sua gravidez. Então, faz o pré-natal na unidade de saúde, com o médico, faz uma boa relação. E depois, para ganhar o seu neném, ela vai encontrar um médico ou uma médica que ela nunca viu na vida, numa maternidade. E hoje, o SUS infelizmente, não propicia a possibilidade da mulher ter o seu neném com o médico que ela fez, né, o pré-natal. Ao contrário da mulher que tem um plano de saúde ou que possa pagar particular, ela vai ter um vínculo muito mais estreito com o seu médico ou com a sua médica e vai saber discutir o plano de parto adequado para que ela possa, de fato, ter um nascimento com toda a felicidade que isso deve propiciar. A gente sabe, Geraldo Rezende, que os estudos apontam que 1 a cada 4 mulheres que se submetem, né, à gravidez e ao parto, elas retratam a violência. E a violência é isso que você falou, ainda ela não está precisamente determinada. O que é a violência? E é difícil você determinar um fato social dessa maneira, né? Então, é desde a perda da autonomia da mulher na hora da decisão, do que procedimento que o médico vai tomar naquele momento, é a falta do procedimento, como você disse,
né, acolhimento para fazer um pré-natal adequado, é o pós-parto, né? Então, assim, diante de uma situação tão, né, difícil de precisar, o que é a violência obstétrica, o que é um parto humanizado, como é que a gente deve caminhar na construção de uma política pública efetiva que observe, né, essa questão? Porque o bom é que hoje a gente já fala da violência nesses momentos, a gente já fala da necessidade de um parto humanizado, é porque a sociedade já entendeu que há esse desprestígio da mulher, da criança, da família no momento do nascimento, né? Nós já estamos avançando, só esse debate está acontecendo hoje em todo o país, e eu acredito em alguns outros países do mundo afora, já faz com que aqueles profissionais, todos eles que vão abordar uma mulher na hora dela poder gerar a vida, eles vão ter cuidados em fazer esse encaminhamento. Vez por outra, a gente vê alguma situação grotesca, como aconteceu no país aí, alguns eventos negativos. Mas nós temos que entender, e é importante fazer essa observação. Eu mesmo, se eu tivesse de voltar a fazer partos, já que eu estou afastado pela atividade política, eu teria que reaprender algumas das situações, porque na minha época, episiotomia era feito quase que rotineiramente. Hoje, episiotomia, para quem nos está assistindo, é um corte que se faz na região do períneo, que é a região entre a vagina e o ânus, para poder alargar a abertura do canal vaginal, para que a mulher tenha o parto sem traumas na região. Hoje já se discute e já se computa como violência obstétrica. O próprio Crister, que é a lavagem do intestino antes do parto, já também é colocado como violência obstétrica. A própria retirada dos pelos pubianos é tido como violência obstétrica. O próprio uso da oxitocina, que é um medicamento que é utilizado para acelerar as contrações uterinas, também é discutido e é imputado como violência obstétrica. Eu teria que fazer, logicamente, uma adaptação. Mas mais importante é a gente preparar todos os profissionais, desde os primeiros anos das escolas médicas, para que eles possam abordar com muito mais carinho e uma mulher que está na hora Geraldo, de... o que você está falando, pelo que eu entendi, é assim, tem alguns procedimentos que são necessários, às vezes, e outros não e tal. Mas a mulher precisa decidir sobre isso, ter o né? consentimento Sim, da mulher. logicamente, isso aí era que deveria aí é que tá ser do planejamento do parto, né? O plano do parto. Discutido previamente. Com o seu médico, né? E aí nós vamos ter essa discussão que eu já coloquei aqui. Como discutir com o médico se ela não sabe nem quem vai lhe partejar? Ou seja, se ela não tem nem a possibilidade de, ser encaminhada, de escolher, porque a maioria esmagadora das mulheres vão ganhar neném nas unidades de saúde do SUS. Então, é preciso discutir isso. Mas essa interlocução deve ser muito importante, desde que também respeite o profissional médico na decisão dele, na né? decisão, que essa decisão possa, logicamente, não ser prejudicial nem à saúde da mulher e nem à saúde do bebê que ela está por trazer à vida. Uhum. Talvez a criação de uma sala de parto, uma casa de parto, aqui no nosso município, também seria uma Olha, essas solução? Iniciativas já tivemos em vários localidades do país, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul tem um centro de parto normal aqui no município vizinho, que chama Cidrolândia. Mas também a gente sabe que temos que ter um preparo muito maior com profissionais envolvidos, com dedicação dos hospitais, porque o próprio centro de parto normal de Cidrolândia foi recentemente, pelo que eu sei, e é uma coisa condenável, foi fechado. Isso faz com que a gente veja, que a gente tenha que dizer que alguns avanços, às vezes, tem alguns momentos que sofrem retrocessos tão gritantes como esse. Eu acredito que a gente precisa de discutir, e acho que é o papel dessa comissão da Câmara, de fazer legislações que possam ser aplicadas no país todinho. Isso. E que esse tema esteja bastante presente para que a gente possa, na formação dos novos profissionais, e formamos aí
mais de 30 mil profissionais por ano, médicos, mais uma parcela que vai fazer a especialidade, que eles possam ser formados para esse novo momento que as mulheres estão exigindo, estão cobrando, principalmente que sejam respeitadas na hora mais importante e que elas sejam o sujeito da ação do parto. A protagonista. Seja, a protagonista mais importante não seja o médico nem a enfermeira, mas que seja a mulher, né, que carregou durante 9 meses o seu neném na barriga e que ela precisa também de ser a protagonista desse processo. Geraldo, quando a gente fala de violência, a gente fala de consentimento. Então, assim, para uma pessoa o que é violência, para outra, às vezes, não é violência. Então, assim, está muito na autonomia das pessoas interpretar aquilo que lhe é ofensivo e o que não é. Então, quando a gente está falando nesse papo agora aqui, né, o que é, até onde vai a violência e como é que a gente pode trabalhar isso, nós já ficamos pensando em vamos disciplinar, né? O Brasil é um país das leis, né? Aqui, para tudo, a gente fala, então vamos fazer uma lei, né? Não, vamos fazer uma lei. Então, eu acho assim, você é um deputado federal, está lá exatamente no âmbito da construção das políticas públicas que são veiculadas através de leis federais, né? Como é que é? A gente consegue construir uma lei que determine a elaboração deste plano de parto, né? Mesmo que seja no SUS, com toda essa dificuldade do acompanhamento ser feito por um médico, né, que faz o pré-natal. E aí o momento do parto ser feito por outro médico. Mas é possível estabelecer, assim, na hora que ela chega para se internar, para fazer para ganhar o neném, ela teria um momento para ela parar com a equipe e dizer, olha, isso sim, isso não, isso sim, isso não, né? E até a discussão sobre ter o parto cesárea e ter o parto natural, que é uma questão assim também bem complicada aí, né? Muito complicado. Eu tenho aqui, digo a relatora, deputada Anne, lá do Rio Grande do Sul, e digo a presidente, que é a deputada Soraya, lá do Rio de Janeiro, que nós vamos ter que discutir para a gente fazer um relatório que seja que tenha uma boa tramitação e que de lá derive leis que possam ser aplicadas em todo o país. Mas suponha, vamos colocar bem claro, a manobra de Cristelé, eu acho que já está passada, que essa manobra é aquela que o médico pede à enfermeira, ou pede ao outro profissional, pede ao auxiliar ali na hora para poder fazer uma compressão no útero. Isso já está demonstrado que traz malefícios que podem levar, inclusive, a sequelas bastante importantes na vida do recém-nascido. Temos aí também a questão da episiotomia, como já dissemos, vamos rediscutir. Mas a questão da mulher optar por ter parto normal, parto cesáreo, eu acho muito arriscado a gente dar essa prerrogativa à mulher, à medida em que nós já somos um país campeão mundial de cesáreas, muito maior do que em todos os países do mundo. E a gente sabe muito bem que a cesárea é muito mais vezes arriscada do que o parto normal, em termos principalmente de infecções, de hemorragias e principalmente da questão da prematuridade, ou seja, o neném ser retirado antes dele ter, complementar a sua maturidade, e que isso deve ser feito dentro do útero materno. Agora a gente vai assistir mais um depoimento da Ludmila, que depois que ela passou por essa vivência, né, da violência obstétrica, ela se tornou doula. E ela vai contar para a gente agora como que é essa experiência dela no dia a dia, atendendo outras mulheres na hora do parto. Vamos conferir. Eu, como doula mesmo, eu tenho uma malinha que eu levo, que eu uso, eu carrego, né, o meu rebozo, que é um pano que a gente usa para ajudar. Meus equipamentos, né, que eu falo assim, não é nada perigoso, bolsa de água quente, óleo essencial, as cirandeirices, que a gente chama assim, né, minhas amigas falam. E aí uma virou para mim e falou assim, não pode entrar com nada. E eu falei assim, não, mas eu já entrei aqui com a minha mochila, são as minhas coisas de trabalho. Aí ela me levou na porta da sala de parto, que você toca a campainha lá para entrar, e ela falou assim, ó, eu já falei para ela aqui que ela não pode entrar com mala, ela falou que ela já sabe. Bem assim, né? Aí a enfermeira me olhou e falou assim, tá. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou discutir,
porque não cabe. Eu estou aqui para prestar um serviço para outra pessoa. Elas precisam saber que existem os métodos para melhorar até o trabalho delas. Porque se o parto é mais humanizado, ele é mais rápido, sabe? Quando a gestante ela já vem informada, ela chega depois na maternidade. Ela não chega lá para passar uma tarde inteira. Ela já chega um pouco mais, assim. E diminui o trabalho delas. Elas não precisam tanto, o bebê logo nasce todo mundo bem, a mãe logo tem alta e é melhor para elas, entende? É um trabalho menor para elas. Bom, como a gente assistiu, né, no vídeo, a Ludmila relata essa questão da dificuldade desse trabalho aí dentro da sala de parto. Como a gente fazer, né, Geraldo, você que é médico, entende um pouco mais essa questão, esse trabalho em conjunto para esse parto humanizado? Olha, temos que superar vários desafios. A minha época, como obstetra, era proibida a presença, inclusive, do pai ou do acompanhante, o que hoje a legislação permite, já que permite e toda mulher, na hora do parto, pode invocar essa legislação, ou seja, de ter o marido ou alguém da sua estreita confiança dentro da sala de parto. Antigamente, nós, médicos mais antigos, eu sou dessa legislação mais antiga, que colocava que muitas vezes as pessoas não teriam a compreensão na hora do parto de alguns procedimentos que deveriam ser feitos. Vamos supor, o uso do fórceps. Na minha época, eu aprendi com o maior especialista do Brasil fazer o uso de fórceps, que é um instrumento valioso na mão de quem tem habilidade, mas pode ser perigosíssimo na mão de um obstetra que não sabe manejá-lo adequadamente. Pode levar a sequelas, principalmente na face ou no crânio dos recém-nascidos, que pode ser por toda a vida. Então, é importante dizer isto. Mas hoje existe legislação, nós temos que avançar, inclusive na presença de doula, se for, de fato, interesse, se for uma exigência da mulher para que ela possa, de fato, ser a protagonista do seu parto. A doula, no caso, ela não substitui a questão da presença do pai, por exemplo. Se tem o pai, pode ter a presença da doula, ou não? Como que é isso? Olha, ela já é a profissional ali da saúde junto. Você me questiona algo que eu, inclusive, fico em dúvida, mas eu acredito que a doula, ela substitui a presença do pai. Que é esse que é a parte complicada. Mas não deveria, né? Porque a doula faz parte de uma equipe do parto, vamos dizer. Isso, né? é parte técnica mesmo. Vou ver nessa legislação. Eu também não estou segura em relação a isso, mas só a presença do companheiro ou de alguém de confiança da parturiente já é suficiente para que ela possa, de fato, ter um parto dentro daquilo que ela sempre sonhou. Porque pelo particular, né, eu sei, pelo plano de saúde, a mulher pode ter a presença do pai e da doula. Então, logicamente, deve ser essa legislação. Porque a doula deve ser interpretada como integrante de uma equipe de médico, de saúde, né? E o direito dela a um acompanhante é um acompanhante que tem a ver com a família dela, né? Que tem uma segurança afetiva também, né? Enfim. Agora, vamos lá. Me permite aqui, Geraldo, a enfermeira Caroline Mendes, ela fez um estudo aqui no Hospital de Campo Grande e no estudo dela apareceu que 32% dos procedimentos que foram feitos nas mulheres foram feitos sem consentimento delas. É aquele problema que a gente estava discutindo agorinha mesmo do consentimento, né? Do plano, né? E aí, essa comissão nacional que você integra lá na Câmara Federal está discutindo todo esse problema da violência obstétrica, da morte materna, do parto humanizado. E como é que a gente pode participar dessa discussão? Assim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como é que a gente pode fazer a nossa voz chegar por lá para vocês entenderem o que as mulheres aqui do nosso estado, da nossa cidade, passam no sistema público, no SUS ou mesmo nos hospitais particulares em relação ao parto? Olha, a comissão está aberta, inclusive, a questionamentos. Todas as terças-feiras, às 15 horas, é feito as nossas audiências. Já houveram várias audiências lá durante esse tempo que nós estamos lá. Desculpe aí. Mas importante
E aí eu já estou acatando uma solicitação que você me fez nos bastidores e pode fazê-lo aqui, de que a gente possa trazer ao Mato Grosso do Sul, ou na Câmara de Vereadores, ou próprio na Assembleia Legislativa, uma audiência dessa comissão para que a gente possa ouvir mulheres como a Ludmila, que dizem terem sido vítimas de violência. A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Mato Grosso do Sul, a Sogomato Sul, outros profissionais que possam, pessoal da enfermagem, outros profissionais que têm interesse nesse debate, e nós possamos, inclusive, contribuir aqui as numa... organizações das mulheres. A organização das mulheres. Nós temos conselhos de direito das mulheres no âmbito do município, do estado, organizações da sociedade civil, e que elas poderiam também revelar um pouco dessas situações. E mais informações que cheguem até as mulheres, logicamente, vai fazer com que a gente tenha um conhecimento mais apropriado e todas as mulheres possam exigir que tenham aquilo que a gente já disse há pouco aqui, um parto, que eu digo, humanizado na expressão maior do que é isto. E acredito também que a gente precisa discutir, e aqui no Mato Grosso do Sul, eu fui secretário por 2 vezes, e há uns dados que me deixam muito triste, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país, a questão da mortalidade materna, muitas vezes derivado da falta de um bom pré-natal. Mesmo aqui na capital, nós temos um contingente expressivo de mulheres que sequer fazem pré-natal. A falta de equipamentos adequados nas unidades de saúde, para fazer esse bom pré-natal. A questão do transporte sanitário, ou seja, um veículo que esteja à disposição de qualquer cidade do interior, no caso da necessidade do encaminhamento dessa mulher que está na hora do parto, a uma unidade de saúde que esteja mais aparelhada para poder atendê-la, além de medicamentos que muitas vezes faltam a essas mulheres. Então, eu advogo, e criei aqui em Mato Grosso do Sul, enquanto secretário, um programa chamado Bem Nascer Mato Grosso do Sul, para enfrentar a morte materna, que, infelizmente, já era alta no estado e que alargou com uma velocidade muito grande durante a pandemia. Nós tivemos muitas mortes de mulheres grávidas, e talvez o Brasil tenha sido o país, talvez não, já está bastante claro que o país foi o país que mais perdeu mulheres durante a gravidez para a pandemia. Então é preciso a gente enfrentar, exigir que nos municípios do interior tenham obstetra, que nas cidades polos das micro-regiões, nós temos aí várias micro-regiões no estado, que tenha todos os equipamentos adequados para que a mulher, se ela for selecionada para um pré-natal de alto risco, ou seja, mulher que tenha diabetes, mulher que tenha doenças outras, que pode fazer com que a sua gravidez seja de risco, mulheres que têm hipertensão arterial, mulheres que têm uma doença que é muito comum, que é a doença hipertensiva específica da gestação, que pode levar a pré-eclâmpsia e pode levar a eclâmpsia, que é uma patologia muito grave, que elas possam ser bem orientadas, possam ser bem assistidas para que elas não façam parte da estatística triste, porque eu acredito que o evento mais negativo na saúde pública do país é quando a gente computa uma morte de mulher durante a gravidez. E é um evento que às vezes acomete e que às vezes tem uma cara que é muito triste, que são as mulheres mais pobres, as mulheres negras e as mulheres indígenas e as adolescentes. Então isso precisa ser colocado, e esse programa Bem Nascer Mato Grosso do Sul precisa avançar, inclusive para ser um exemplo para o país, para a gente dotar todas as cidades de uma sala de parto, de uma sala de atendimento adequado a essas mulheres, uma sala cor-de-rosa, que eu digo. Nós já encaminhamos equipamentos, aparelho de ultrassom. É preciso que em algumas unidades tenha um aparelho chamado cardiotocografia, que é para fazer o pré-natal com maior risco.
que nós tenhamos um equipamento de ultrassonografia que possa fazer a chamada dopplervelocimetria para saber se aquele neném, numa mulher grávida, está correndo risco de vida dentro do útero, que ela tenha que fazer uma cesárea mais precoce. Enfim, a gente possa, de fato, diminuir o número exagerado de mortes maternas que acontece no país. O país foi signatário de tratados internacionais e que nós não estamos cumprindo, e o nosso Estado precisa diminuir mortes maternas, que tem essa cara que eu já disse, a cara da mulher negra, da mulher mais pobre, da mulher indígena e da adolescente. São aí as minorias que não são minorias, né? São a maioria. Então, a gente precisa ter esse olhar voltado mesmo para esta causa. Em relação, né, Luísa, que a gente até estava comentando no primeiro bloco, que não há uma lei específica, né, para essa questão da violência obstétrica, mas há leis que amparam, né, as mulheres. E elas podem aí estar fazendo as denúncias, né, no caso das violências. Assim, se for uma coisa que se consegue tipificar como uma lesão corporal, por exemplo, né, o médico, a equipe, a enfermeira, enfim, quem fez essa violência vai responder se ela denunciar por esse delito de lesão corporal. Também tem a importunação sexual, né, Geraldo, que acabou vindo, assim, como uma notícia bem espantosa para todos nós. No ano passado, por exemplo, a denúncia de um médico que, para as enfermeiras terem a confiança, né, para que a sociedade tivesse a confiança na palavra das enfermeiras que já tinham denunciado, foi preciso fazer uma gravação e levar até ao conhecimento da polícia aquilo que o médico fazia. E outros tantos que a gente tem sobre essa questão da violência sexual no âmbito do atendimento médico, do parto, enfim, das cirurgias, né, que é gravíssimo. Mas a mulher tem instrumento, é denunciar, né, numa delegacia, especialmente, para que a justiça possa apurar se aquele ato efetivamente ocorreu e, se ocorreu, tem a punição prevista no Código Penal. E mais importante também é que eu advogo e vou fazer questão de estar no relatório final da comissão que também o gestor seja punido. Não dá para você verificar em que municípios, qualquer município do país, não tem um médico que possa fazer um pré-natal, que não tenha, que tenha ausência dos exames que são importantes no pré-natal. O básico. O básico. Que não tenha um transporte sanitário adequado, que não tenha, de fato, um local que a mulher possa fazer seu pré-natal e tenha 50%, às vezes até 70% das mulheres que estão na gravidez que não tem um pré-natal adequado. Então, o pré-natal é uma visita de rotina a cada mês, numa unidade de saúde, onde o médico vai mensurar, vai fazer os exames mais importantes na mulher ali, aferir a pressão arterial, medir a circunferência abdominal, para medir o tamanho do útero, o crescimento do útero, se está compatível, enfim, dar encaminhamentos adequados. E nós temos cidades no estado que 50% das mulheres grávidas não têm o acesso ao pré-natal. Isso é um tipo de violência. Pois é, aqui em Campo Grande, Geraldo, o sistema nosso público de saúde deixa muito a desejar. É comum a gente ouvir as mulheres ligando para a gente, fazendo vaquinha e tal, para conseguir pagar um exame no particular, um ultrassom e tal, porque já está chegando a outra vez de ir, né, a outra consulta, e ela não fez o exame porque a rede não proporcionou isso. Então, assim, é muito comum a gente ouvir. Aí, se ela consegue o dinheiro para fazer no particular e levar o exame, ela ainda aproveita aquela consulta. Se ela não consegue, Geraldo, ela falta a consulta. E aí, muitas vezes, na hora da gente conversar sobre isso, a estatística é: a mulher não procurou a consulta. Então, assim, você ainda responsabiliza, né, como se ela não tivesse a preocupação com a vida dela e a vida da criança que ela está gestando, né, de não ter comparecido à unidade de saúde. Ah, mas essas mães não têm vindo no tempo certo e tal. Mas nós sabemos que elas não foram sem motivo, elas não foram porque não encontraram, né, toda a estrutura de exames necessária para que ela fizesse o acompanhamento.
De fato, né, a violência obstétrica passa aí por todos os caminhos, né, no pré-natal, durante o parto, no pós-parto. E essas denúncias, a gente vale reforçar aqui, essas denúncias em relação à violência obstétrica, elas podem ser feitas no 180 da Central de Atendimento à Mulher, na ouvidoria do hospital, no Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que atende no telefone 3313-5801, e a Procuradoria da Mulher, né, vereadora, também Isso. pode ser um canal. Claro, a Procuradoria da Mulher da Câmara, nós estamos funcionando o dia todo, ali no anexo da Câmara Municipal de Campo Grande, que fica na Avenida Ricardo Brandão, 1600, né? Bem pertinho ali do shopping, todo mundo conhece. E os telefones também, no 3316-1623 ou 3316-1405. Se você nos noticiar, nós vamos orientar, vamos acompanhar. Temos cientistas sociais na Procuradoria, temos advogadas que estão exatamente ali para atender as mulheres vítimas, inclusive vítimas da violência obstétrica. Bom, o nosso papo poderia se estender aí por horas, mas nosso tempo é curto. Então, hoje a gente conseguiu aqui trazer, talvez, um pouco dos direitos, né, que as mulheres tenham, porque é importante que elas saibam, né, dos seus direitos. É esse que é o nosso papel aqui, também trazer essa informação. Eu agradeço a participação, né, a sua ter parado aqui, vindo conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo feito e que essa audiência pública possa acontecer lá na casa, né, vereadora? Na verdade, assim, a vinda do Geraldo Rezende, ela nos atende em vários aspectos, quando a gente vai conversar sobre esses problemas, né? Uma, que ele é médico, experiente, e depois tem muita contribuição na formulação de políticas públicas, como deputado federal hoje, né? Mas eu conheci o Geraldo Rezende, ele era vereador em Dourados, e também médico, né, ginecologista, tem uma visão crítica, humanista, né, sobre essa questão. Então, você nos ajudou muito, acho que ajudou todo mundo que está assistindo aqui, a entender melhor a violência obstétrica e o que é que a gente tem chamado de parto humanizado, né? E, com certeza, vai contribuir muito para a gente na formulação dessas políticas lá na Câmara Federal. Eu agradeço, um bom bate-papo com essas simpáticas senhoritas e senhoras aqui, e tem também esse compromisso, o compromisso da luta a favor das mulheres. Nós, em Mato Grosso do Sul, eu tenho dito lá, e a presidente da comissão falou que faz questão de poder visitar. Nós temos um hospital que é construído através da nossa ação política. Nós precisamos sair também da fala e construímos algo concreto em Mato Grosso do Sul. Eu advogo a construção, como eu fiz lá em Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados, de uma unidade da saúde da mulher, o Hospital da Mulher lá em Dourados. É preciso que ele funcione plenamente, mas é a melhor estrutura de saúde, talvez, da mulher do Mato Grosso do Sul. Também lá construímos a Clínica da Mulher, com todo o aparato para a mulher fazer o pré-natal normal, o pré-natal patológico, além de evitar câncer de colo, câncer de mamas. E quero também ver aqui em Campo Grande, aí nós vamos trabalhar nesse sentido, de transformar uma maternidade de Cândido Mariano num hospital materno-infantil, com toda a estrutura adequada para que não falte leitos para as mulheres, que não falte leitos para crianças, principalmente que nascem prematuras, porque muitas patologias podem fazer com que a gente tenha que fazer uma intervenção mais precoce, então crianças que tenham preciso de UTI neonatal. E também tenhamos nas cidades polos todo o aparato para as mulheres fazerem um pré-natal, se for de alto risco, que elas podem fazer adequadamente e ter também os mecanismos, o fluxo dessas pacientes ao procurar as unidades de saúde mais aparelhadas para poder evitar um desfecho negativo da sua gravidez. Quero afiançar que eu sou apaixonado por esse tema. Pena que o tempo é muito curto. É curto nosso tempo. Mas eu acredito que nós vamos dar contribuições efetivas, e esse é o nosso trabalho. Ela é vereadora, eu deputado federal, vamos chamar os deputados estaduais, para que a gente possa, junto aos gestores, contribuir para já avançar. E você, da imprensa, exerce um papel fundamental também em abordar temas tão importantes como esse. Parabéns, Luísa Ribeiro, vereadora combativa, guerreira e, acima de tudo, compromissada com essa causa. Vamos ver se a gente amplia esse debate
com essa audiência pública da Câmara Federal aqui, né, Geraldo? Tanto pode ser aqui na cidade, que a gente abriga lá na Câmara dos Vereadores, eu acho que o nosso presidente Carlão vai gostar muito desse debate, ou lá na Assembleia Legislativa, reunindo também, né, todos os deputados, e aí com mais força discutirmos amplamente esse processo todo, né? E eu, como cidadã, como mulher, fico feliz em ver, né, pessoas como vocês aí empenhados em mudar essa realidade aqui do nosso município, do nosso estado. Obrigada pela presença, deputado Geraldo Rezende, pela parceria aqui no programa Mais Mulheres, vereadora Luísa Ribeiro. Nós esperamos vocês na próxima edição do programa Mais Mulheres.